Nós vamos estar refletindo em Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E aqui nós vemos que esses dois versículos é um versículo muito forte, que o apóstolo Paulo escreve, nos exortando, nos chamando a atenção, o que nós temos que exercitar para vivermos um Deus verdadeiro e vivermos aqui e continuarmos com Ele na glória, vivendo a eternidade. E para esse momento eu coloquei um título: Faça a diferença nessa geração. Nós não podemos deixar para fazer a diferença na próxima, mas nós temos que ser o referencial para alcançarmos pessoas em nossa geração, ser diferente e vivermos algo diferente, apresentarmos algo diferente para Deus, porque Ele é o único merecedor do que tem para nossas vidas. Ele é o único que deve receber o nosso louvor, não há mais ninguém. Aí eu posso falar para o pastor, que o pastor faça a diferença nessa geração. A Maitê, com 5 aninhos de idade, faça a diferença nessa geração. Irmãos, façam a diferença nessa geração. Não vamos deixar para a próxima, não vamos deixar igual a Europa se acabar, porque hoje a Europa não é ninguém em relação ao Evangelho, se acabou, e lá foi o berço do Evangelho, hoje é a minoria, e aí quando tem, só é velhos, só é velhinhos. Aonde estão os jovens? Aonde está a juventude? O nosso Brasil nós não podemos deixar o nosso Brasil viver o momento que a Europa está vivendo. Mas que nós façamos a diferença. Romanos é uma carta mais teológica do apóstolo Paulo, no capítulo 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo nos exorta que nós passamos a fazer uma mudança em nossas vidas. E para fazermos a mudança nessa geração, e ser diferente, fazer a diferença nessa geração, precisamos atender 3 chamados. Dentro desses 2 versículos, nós vamos apresentar 3 chamados para fazermos a diferença. E nada mais melhor iniciar com a primeira lição. Somos chamados para nos apresentar diante de Deus. Se eu não for chamado, se eu não alcançar, jamais eu vou conseguir fazer a diferença. Mas quando nós aceitamos o chamado, não é ser o chamado do pastor, um pastor em si, um diácono ou outro, mas todos nós somos chamados para fazer a diferença. Quem está no banco ou não. Nós não somos chamados para ficar apenas sentado, mas sim fazer a obra do Senhor, que a obra não é minha, a obra não é do pastor Arlindo, mas a obra é nossa. E por isso nós somos chamados para fazer a diferença nessa geração. E no versículo, vou ler novamente o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Neste versículo eu vou falar no que se ofereçam em sacrifício vivo. E o que é sacrifício? Vamos voltar um pouquinho no Velho Testamento. O Velho Testamento nos mostra que sacrifício era oferecido através de um animal para a purificação de pecados. Êxodo 40, versículo 6.
coloque um altar de holocausto em frente e entra do tabernáculo da tenda do encontro. Holocausto. Levítico 22, 19 e 20. E apresentará um macho sem defeito, um animal macho sem defeito, um boi, um carneiro, um bode, a fim de que seja aceita em seu favor. Versículo 20. Não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Aí nós vemos que o animal era oferecido em prol a purificação de pecado, em prol a vida, isso é no passado. Mas nos nossos dias é diferente. E nós vemos que todas as cerimônias que era no passado era um prenúncio de quê? A antecipação do sacrifício de Jesus, o Cristo que foi na cruz por mim e por cada um de vocês. Esse é o sacrifício que hoje nós vivemos. Nós não precisamos mais de animais, porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Então nós não precisamos mais de sacrifício. E por causa desse sacrifício na cruz, não precisamos e nem devemos apresentar qualquer tipo de sacrifício de animais, mas vivermos a presença do Senhor a cada momento das nossas vidas. E aqui vemos que as boas novas do Evangelho é esse Evangelho de salvação que fez parte do sacrifício de Jesus. Quando Cristo larga a sua glória, enviado por seu Pai, por Deus, em João 16, em João capítulo 1, ele se torna-se carne, ele veio ao mundo, e isso já que inicia as boas novas do Evangelho, mostrando o caminho que ele veio preparar para a humanidade. Quando o homem peca no jardim do Éden, foi afastado e ficou distante de Deus. A única solução foi voltar, enviar o seu filho ao mundo, para que alcançasse o povo novamente. E isso faz parte da minha vida, da sua vida, que nós o alcançamos para vivermos este momento glorioso. E que a morte de Cristo é apresentado para nos purificar de todos os nossos pecados. Hebreus 10, versículo 10 e 12 nos diz: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ele é o único sacrifício. Nós não precisamos correr atrás de mais nada, porque Cristo já ofereceu através de nós. Ele tomou todas as dores por nós. 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos rapidamente e oferece o mesmo sacrifício, que nunca podem remover pecado. Então, não adianta oferecer, porque isso não é removido pecado algum. Mas agora o 12, olha bem que fala o 12. Mas quando este sacrifício acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou à direita de Deus, ele veio e foi à cruz, morreu, derramou seu sangue, oferecendo como sacrifício vivo para nós, e ressuscitou e está à direita do Pai. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso grande amigo que temos, que ele nos deu esse poder, essa liberdade de vivermos aqui, neste mundo, trazendo o reino para cá, e depois nós continuarmos com ele na eternidade. Basta nós crermos e vivermos. Eu sempre falo, não é apenas eu conhecer Jesus, mas eu tenho que viver a presença de Jesus a cada dia. Amém? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo nos apresentando que não precisamos de oferecer sacrifício algum de animais, porque Jesus ofereceu por nós em nosso lugar. Agora nós temos que fazer, nos oferecermos em sacrifício vivo a Deus. Agora é nós, não é mais eu levar um animal para morrer, mas você tem que nos oferecermos um sacrifício vivo e puro diante de Deus, para nós alcançarmos nosso êxito.
que é vivermos aqui a presença de Deus, alcançando com as dificuldades, bens ou bem, a oscilação que nós temos, mas Ele vai dar força para nós vivermos nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas um dia isso tudo vai se acabar e nós vamos viver uma glória eterna com o Pai. Mas para isso, eu e você precisamos viver a cada momento de nossas vidas em Cristo Jesus. E devemos servir a Deus, não devemos servir a Deus pela metade, nem devemos estar com o pé na igreja e um pezinho lá no mundo, mas é viver a presença de Deus, e não viver como a igreja de Laodiceia viveu. Nós sabemos que a igreja de Laodiceia também viveu uma temporada ruim, porque ele não estava vivendo por inteiro a Deus. Olha o que fala lá em Apocalipse 3, o versículo 15 e o versículo 16. Assim, as suas obras, que vocês não é frio nem quente, um pezinho no mundo e um pezinho dentro da igreja, nem frio nem quente, meio termo. Deus não quer isso. Deus quer nós por inteiro, não é pela metade. Gostaria que vocês fossem frio ou quente de uma vez, não é pela metade. Assim, o 16, assim porque é morno e nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar. E quando nós estamos com o pezinho dentro da igreja e um pezinho lá no mundo, Cristo está falando para nós a mesma coisa. A minha vontade é fazer de você um vômito, vomitar. Então, por isso que nós temos que viver a presença de Cristo, não apenas conhecer, não apenas ser frio e nem quente, mas ser e servir a Cristo por inteiro, e mais nada, porque é isso que Ele quer de nós. Nós temos que viver a Deus por inteiro, como eu já disse. Nós temos que viver em Cristo com a esperança de uma nova vida e perseverar no Senhor para viver a promessa de uma vida eterna. Essa promessa é viva. Nenhuma promessa de Cristo, nenhuma promessa de Deus, nós começarmos desde lá de Gênesis capítulo 3, quando ele fala que ele enviaria que nasceria uma semente de uma mulher, foi cumprido. Jesus Cristo veio. Quando ele fala lá que Abraão saísse da sua terra, que ele daria uma terra que manava leite e mel, foi alcançado. Quando ele fala que para Noé fazer uma arca, ele trabalhou, que iria chover e não dar terra, ele fez e entrou na arca. A promessa foi cumprida. E Jesus Cristo também veio, morreu e foi aos céus, e ele vai voltar. E quando ele voltar, é para levar a sua igreja, e a sua igreja vai permanecer para sempre com ele. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18 vai nos mostrar isso. 13 a 17, ao 18 fala: console uns aos outros. Pois que nós devemos ter a certeza que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e que nós estamos certos que vamos subir com Ele. Esta é a esperança, esta é a fé que eu tenho, é a crença que nós devemos ter, que quando Ele vier buscar a sua igreja, vai primeiro arrebatar os mortos, e aqueles que estiverem vivos serão ressuscitar os mortos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e o corpo transformados. É isso que nós esperamos, é isso que nós temos que ter fé e buscar dia após dia, para que nós não venhamos desanimar ou desistir desse caminho que Ele nos mostrou para nós vivermos. E se nós olharmos, o que nós temos que fazer é olhar para o único alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. É por Deus, através do Filho Jesus Cristo, que temos a salvação, a garantia da certeza de alcançar essa liberdade de viver na paz do Senhor Jesus Cristo. E é por Ele, é para Ele que somos chamados para nos apresentar de uma forma tal que como um sacrifício vivo ao nosso Deus.
Essa é a maneira que somos chamados para vivermos a presença do Senhor, para alcançarmos esse mais pura promessa que Ele fez para nós. Então nós temos que viver esse momento. Segunda lição: somos chamados para não conformar com esse mundo. O versículo 2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformais pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Mas como que eu vou conseguir experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Eu tenho que ter algo diferente dentro de mim. Eu tenho que eu tenho que ser chamado, eu tenho que viver esse momento. Eu tenho que não conformar com esse mundo. Eu tenho que ser diferente desse mundo. Eu não posso andar de paralelo com o mundo. Eu tenho que ser separado. Porque quem é santo, não é que eu sou perfeito, mas simplesmente eu vivo algo que o mundo não vive. Eu sou separado. Eu vou pecar, mas no momento que, se eu chegar a pecar, eu vou reconhecer que eu pequei. Pai, perdoa, porque eu vacilei, pisei na bola. É diferente, é eu ser diferente do mundo. Não é que eu vou abandonar as pessoas que estão lá fora, mas que eu tenho que atrair, viver, trabalhar ela, para que ela possa também fazer parte desse corpo, que é a igreja do Senhor. E essa palavra mundo é definida que, para nós dentro da Bíblia, é aquele que vive na concupiscência da carne. São aqueles que vivem na concupiscência dos olhos, são aqueles que vivem na concupiscência do orgulho, são aqueles que vivem no desejo incontrolável, atraído para participar o que a carne deseja. Ou seja, pela ambição do que nos enche e nos coloca em torno da nossa própria vontade. E que nós venhamos querer fazer só o meu desejo, a minha vontade na minha vida. É apenas isso. Eu não sou submisso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vivo por inteiro na presença do Senhor, mas eu quero fazer o que eu desejo diante dos meus olhos. Mas, para que eu alcance um chamado para não conformar com esse mundo, exige de mim, exige de nós disciplinas. É negarmos a si mesmo todos os dias da nossa vida. Para que eu viva esse evangelho da maneira que Cristo nos ensinou aos seus discípulos, e que está dentro da Bíblia, que essa palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Eu tenho que mudar o meu jeito. Tem algumas exigências que é cobrada para que eu venha realizar na minha vida cotidiana. E não é só hoje, não é só amanhã, mas é constantemente. Agora, se eu fazer uma pergunta aqui: quem que acorda de manhã? Não precisa nem ser segunda-feira vir aqui na igreja, igual o pastor Redor falou. Mas quem acorda, se eu fizer a pergunta: quem acorda de manhã, agradece a Deus pela noite e pelo ar, pelo sopro de vida, eu acordei. Pode ter certeza que dentro da igreja muitos não precisa falar para mim, mas vai falar que não orou, não ora. Quem que chega na hora do café, agradece o café, agradece aquele momento. Quem que chega na hora do almoço, agradece o almoço. Quem que chega no lanche da tarde, agradece o lanche da tarde. Quem que chega no jantar, agradece o jantar. Quem que chega na hora de dormir, agradece pelo dia e pelo que recebeu, o que Deus nos proporcionou. Com certeza eu afirmo que são poucos que fazem isso. Mas eu não estou falando que isso aí é algo que você vai perder a salvação, mas é algo que se nós quisermos crescer, se nós quisermos fazer a diferença, nessa geração nós temos que começar a se mover
orarmos de manhã, orarmos, e lermos também, não é só orar, lermos a palavra do Senhor, para que nós possamos ser preenchido o nosso corpo físico, e nos alimentarmos com essa palavra. Se eu chegar, pegar essa garrafa aqui, se ela subir até aqui em cima, ela vai ficar cheia. E se a minha vida cotidiana, se eu não buscar, ela vai continuar sendo baixa. A minha vida só vai ser cheia se eu buscar. Só vai encher se eu colocar água dentro dela até ela completar. Caso contrário, ela não vai encher. Assim somos nós. Se nós não buscarmos a presença do Senhor todos os dias, nós não vamos alcançar o mais puro, o que Deus quer de nós. Nós não vamos alcançar. Não estou falando que nós vamos perder a salvação. Estou falando que nós vamos vivermos esse momento, mas vai faltar algo para nós crescermos espiritualmente. Aí o que eu falei, olha aqui o que fala em Lucas. Em Lucas capítulo 23, 9 e 23 nos diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo. O Jair, tem que sair fora. Tem que permanecer Cristo. Tome diariamente, não só é hoje, não é amanhã, mas é diariamente, a sua cruz e siga-me. Então é constante, dia após dia, temos que buscar a presença do Senhor. E por esses detalhes, nós temos que abdicar os prazeres do mundo e moldar as nossas vidas nos padrões divinos. E o apóstolo Paulo nos apresenta que não se amolde com o padrão deste mundo. E o mundo nos apresenta algo como se fosse uma loja, uma vitrine. O que eles colocam? Os empresários arrumam estilista e vão lá na vitrine e colocam as melhores roupas para que os consumidores vão e vejam e sejam atraídos e vão comprar. Quem mexe com loja aqui, não sei se alguém mexe com loja aqui, mas é isso que eles fazem, para atraírem os consumidores. E o diabo não é diferente, o inimigo não é diferente. Ele nos apresenta para nós algo glorioso, algo que enche os olhos. Mas o que nós temos que ter cuidado, porque isso começa aqui e termina ali. A vida eterna não. A vida eterna começa aqui e termina com Cristo Jesus na glória. E o inimigo, ele põe beleza para nós. E aqueles que entrarem, eles vão padecer na eternidade. Tudo bem, é uma morte eterna. Mas de qualquer forma, é uma morte, mas essa morte vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter sofrimento eterno. Mas qual que é melhor? Viver uma vida eterna com Cristo ou viver um sofrimento eterno? Com certeza é viver na glória com Cristo, mas nós temos que fazer por onde? E não é só nós, não basta eu só querer a minha família, não basta eu querer só esse número, a igreja do Senhor aqui, mas eu ter amor, como Cristo teve por todos, veio ao mundo, sofreu, padeceu, o próprio Pai virou as costas para ele, porque os nossos pecados caíram sobre os ombros dele. E a dor foi tanta, e nós também devemos ter este amor, e nos prepararmos a nossa família, nos prepararmos a igreja do Senhor, e buscarmos pessoas lá fora para fazer parte desse corpo. Então, vou falar novamente, o apóstolo Paulo nos apresenta, não se amoldem com os padrões deste mundo. Nós temos que viver diferente, de uma forma totalmente diferente. Olha o que fala em 1 João 2, 15 e 17. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não se amoldem, não amem ao mundo nem o que há no mundo. Se alguém amar o padrão, o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens,
não provém de Deus, não provém do Pai, mas do mundo. 17. O mundo é a sua cobiça e passam mais aquele... Calminha, voltar porque eu pulei a vírgula. O amor, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha como é melhor. O mundo vai passar, o mundo inicia aqui e acaba ali. A presença de Deus começa aqui e termina na glória. É diferente, é algo mais gracioso que Deus tem preparado para nós do que o inimigo, onde ele quer levar os seus, que nós não vamos para lá. Terceiro e último lição: somos chamados para nos transformar. Você não foi chamado para ficar do mesmo jeitinho que veio e sentou nessa cadeirinha e ficou. Se você veio, sentou aqui e está do mesmo jeito quando você começou, está faltando alguma coisa para você ou para nós. Nós fomos chamados para ser transformado, ser mudado, ser trabalhado, sermos diferentes. A cada dia, como já falamos atrás, a cada dia nós temos que trabalhar, nos mudarmos a nossa conduta. Então nós fomos chamados para nos transformar. E aqui não é apenas prestar cultos específicos. Não é apenas eu vir à igreja na terça, na quinta, ir no aprisco na terça, é isso, né? Aprisco na terça, né? Vir na quinta, vir aos domingos. Não é apenas isso, mas é viver o nosso Deus constantemente, diariamente, igual está em Lucas 9, 23. Viver constantemente. Não é só para eu vir aqui, eu já fiz o meu que eu deveria fazer e estou voltando para casa. Não está valendo nada. Mas se nós vivemos a presença do Senhor, isso nós vamos alcançar o nosso objetivo nas nossas vidas. Mas sim, é ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso significa estar em conformidade com a vontade do Pai e viver a vontade de Deus. E o sacrifício nosso é transformar em uma característica, ou seja, em uma consciência que estamos sendo transformados dia após dia. Dia após dia nós temos que ser transformados. E que os nossos hábitos sejam diferentes do hábito do mundo. Nós temos que ser diferente do povo do mundo. Nosso hábito tem que ser diferente. A nossa pronúncia tem que ser diferente. O nosso brilho, o nosso testemunho tem que ser diferente. Porque eu não me lembro onde, tem é apóstolo Paulo também, mas não me lembro onde agora, que ele fala que nós somos uma carta aberta. E essa carta aberta, o que é? É que o mundo vai ver em nós uma pessoa diferente. Ele vai ler nós, ele vai ler a mim, ele vai ler você, a cada um, de uma forma, poxa, aquela pessoa é diferente de outro lado do mundo. Então nós somos uma carta aberta. E isso nós temos que viver a presença do Senhor a cada dia em nossas vidas. Então nós somos chamados para nos transformar, para vivermos o quê? Um sobrenatural de Deus. Porque esse sobrenatural, o natural todo mundo vive, tanto os cristãos, os crentes, ou o pessoal do mundo. O natural todo mundo vive. É acordar de manhã, é ir para o trabalho, voltar para casa, é ter o alimento. Isso é o natural. Mas o viver o sobrenatural de Deus, Ele tem para nós. Mas nós temos que viver. E muitas vezes nós não participamos desse sacrifício puro, desse sobrenatural de Deus para nossas vidas. E nós temos que viver. Deus nos prometeu e nos dá esse convívio sobrenatural. Mas a gente não vive porque nós não buscamos. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. É isso, a gente não busca essa força, esse desejo de ser diferente a cada dia, esse sobrenatural. E Deus, aquele que é, Deus tem preparado para os seus filhos, que é o sobrenatural, porque o natural todos os seres humanos vivem. Então temos que ser diferente para alcançarmos essa bênção que Deus tem para nós. Para concluir,
nós vimos o que temos que fazermos, a diferença nessa geração. Na primeira lição, precisamos aceitar o chamado para nos apresentarmos diante de Deus. A segunda lição, nós precisamos de aceitar o chamado para não conformar com o mundo lá fora. E a terceira lição, precisamos aceitar o chamado para nós transformarmos. E dentro desses 3 chamados, caso alguém ainda não tomou essa decisão, que precisamos tomar o quanto antes, para juntos fazermos a diferença nessa geração. Então, nós temos que sentir o desejo de nós juntos revolucionar e aprendermos a vivermos o sobrenatural para fazer a diferença nessa geração. Amém?